Obrigado. Lula, mais um nome, um número, por favor. São 3. Carol, você empresta o seu laptop para a Gisele? O seu laptop para a Gisele poder usar? Porque o meu laptop está lá em cima. Aí daqui a pouco você empresta. Obrigado. 227. Número 227. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Opa! Temos um ganhador. Número 227. Salva de palmas para o número 227. Parabéns. Seu nome é? Marcos. Tirar uma foto aqui com o fotógrafo. Muito obrigado, Marcos. Mais uma vez a salva de palmas, gente, por favor. E o último sortudo e ganhador do curso PAX de Administração WebLogic Application Server, qual é? Tempo. Hã? 134. Opa, tem um ganhador aqui, professor mestre. Salva de palmas. Seu nome? João Carlos. João Carlos, vamos lá, João Carlos. Muito obrigado. Tirar uma foto aqui com a Pax. Tirar uma foto. Obrigado, João Carlos. Mais uma vez, uma salva de palmas. Gente, para quem não sabe, o WebLogic Application Server é um produto baseado em Java, ok? Proprietário da BA e da Oracle. E hoje eu trabalho num time, até o pessoal do meu time está aqui, levanta o braço, por favor. Tem um pessoal do meu time aqui. Somos um total de 36 profissionais que trabalham com esse produto. Nesse momento, nós temos entre 2 ou 5 vagas abertas para trabalhar com esse produto. Então, a demanda do mercado para trabalhar com WebLogic é muito grande. Grandes empresas como NET, Vale do Rio Doce, Claro, TIM, Grupo Abril, têm esse produto e têm a necessidade. E uma das coisas que está acontecendo agora é o quê? O desenvolvimento com segurança para rodar nesse produto. Então, é importante vocês que estão no mercado de segurança e informação, que estão galgando uma vaga, uma grande multinacional, estar sabendo quais são os produtos e aplicativos que estão em moda no mercado, que estão requisitando profissionais. E a Pax tem um novo produto, até o MyPax, que está sendo lançado aqui. Eles são patrocinadores master do evento, e eu queria até que o Cássio falasse um pouquinho do produto. Olá, boa tarde, obrigado pela presença. E quem não ganhou o curso não precisa ficar chateado, porque é só entrar no site e mandar uma mensagem para a gente, eu quero o material, a gente manda, tá? Então, a gente tem essa... O material desse treinamento e dos outros a gente está disponibilizando. E quem for estudar por conta, com o material, também pode ficar tranquilo com relação às dúvidas, porque a gente tira as dúvidas. Essa é a ideia do MyPax, né? É um serviço de suporte Oracle e tem uma categoria onde você pode tirar dúvidas, não é um FAQ, você manda a sua dúvida e a gente responde, né? Então, acessem e obrigado pela presença. Obrigado, Guilherme. Um prazer. Obrigado, Cássio. Tudo bem? Doutora Gisele Truzzi, por favor, palco, junto com a doutora Carol Bose para auxiliar. Doutora Gisele Truzzi, advogada, especializada em direito digital. O marido dela está ali em cima, aquele senhor alto ali de 1,84 m de altura. Lutador de jiu-jitsu, aprendiz de técnicas ninjas. Cuidado com ele que... Olha lá. O cara fez assim. Isso aí, cara, beleza. Não, tua apresentação está aqui. Certinho. Gente, só uma introdução. A ideia do Web Security Forum qual é? Não é só trazer o pessoal que faz hacker, cracker, o pessoal que faz hardware em servidores. É também trazer profissionais como a doutora Gisele Truzzi, advogada, na parte de direito digital, para mostrar para vocês casos reais
né, cases que ela trabalha, do qual o hacker invadiu o servidor, o hacker fez tal coisa contra uma empresa, o que acontece de verdade? Quais são as leis que podem ser utilizadas contra ele? Código Civil, se não me engano, 137, né? Que é o Código Civil 137, que o pessoal fala muito. Então, assim, qual é? 137? 137, 186... Um monte. Então, assim, é importante isso, para vocês terem ideia dessas informações, ok? Doutora Gisele? Obrigada. Boa tarde. Está meio fraco. Boa tarde. Agora sim. As meninas da TI agora. Boa tarde. Pouquinho, gente. Vamos aparecer. Boa tarde. Aí, temos meninas aqui. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer ao Gustavo Lima pelo convite. É uma honra poder estar aqui hoje palestrando para vocês, nesse evento que, com certeza, vai se tornar um marco na área de eventos em termos de segurança da informação e tecnologia da informação e direito digital. Eu sou advogada, especialista em direito digital e direito criminal também. Já atuo nessa área desde 2005. Me formei no Mackenzie e já tenho uma boa prática com crimes eletrônicos, fraudes. E quero passar um pouquinho dessa experiência para vocês. Eu não vou ficar falando juridiquês aqui, ok? Por favor, né? Assim como eu peço para alguns colegas apertarem a tecla SAP quando vocês falam muito bit by tase, eu, do meu lado, também não quero que vocês sofram da mesma forma. Então, a minha ideia aqui é passar alguns conceitos para vocês, o que é crime eletrônico, ou crime informático, crime cibernético, quais são os principais, mais praticados na internet atualmente, e qual que é o respaldo legal para acusar e para defender os indivíduos que praticam essas condutas. Onde que está enquadrado isso na nossa legislação? O que a gente pode fazer hoje em dia? Será que a internet é um mundo sem lei? Ah, não, não tem nada, a gente não tem lei específica sobre crime informático. Espera lá, a gente tem sim, e a ideia aqui é mostrar para vocês um pouco do que a gente já pode trabalhar. Primeira coisa, o que é crime eletrônico? Ou, no meio acadêmico, a gente gosta mais de falar de crime informático. Então, vou pedir licença para vocês, vamos usar o termo crime eletrônico, que é mais fácil de assimilar. É todo ato ilícito que é praticado através de um sistema, o que a gente chama de crime informático impróprio, ou crime eletrônico impróprio, quando nós usamos o sistema ou meio eletrônico para a prática de um delito, ele serve como um canal, ou então, quando é um delito, um ato ilícito praticado contra esse sistema informatizado. O sistema, o meio eletrônico, passa a ser o final desejado pelo agente. É como se o computador fosse a vítima, o meio eletrônico fosse a vítima. E aí, é nessa parte dos crimes informáticos próprios, específicos da informática, que nós ainda não temos uma legislação determinada sobre isso. O que a gente pode enquadrar aí? Acesso indevido de sistemas, quebra de senha e algumas outras condutas muito próprias da informática. Todos os outros crimes, cerca de 95% do nosso Código Penal, já são praticados hoje pela internet, são praticados no que a gente chama de mundo real e podem estar sujeitos à punição de acordo com a nossa legislação. E aí, Gisele, quais que são os principais crimes praticados pela internet atualmente, que a gente vê no nosso cenário brasileiro? Crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. O que é isso? Calúnia. Chamar alguém de ladrão. Falar que uma pessoa cometeu um crime quando ele não cometeu, ele não passou por um devido processo legal. Injúria. Todo mundo já foi injuriado um dia, né? Todo mundo fala em bullying, mas eu tenho certeza que a maioria aqui de vocês, uma boa parte, já foi vítima de bullying quando estava no colégio, na escola, no pré-primário. Já recebeu alguns elogios do pessoal de 4 olhos, seu gordo, feio, choquito, né? A gente já passou por isso, faz parte da nossa vivência, o bullying, né? Então, isso é injúria. E a injúria, o que é, tecnicamente falando? Consiste em você atentar contra a honra de uma pessoa, mas aquilo que a gente chama de honra subjetiva, aquilo que você pensa de si mesmo. Então, se eu chamar alguém que está com um pouquinho acima do peso, chamar de gordo, essa pessoa vai se ofender. Então, para ela, é uma injúria. O que é injúria para uns, para outros pode não ser. E o que é difamação? A difamação, como o próprio nome diz ali, fama, está ligada à fama, à boa fama da pessoa perante o meio. Então, se eu falar aqui que alguém é um profissional muito incompetente,
só faz coisa errada na sua vida profissional, ele é corrupto, enfim, e começar a tecer uma série de comentários, falar que viu a pessoa levando dinheiro, propinas dentro do trabalho, pode ser um potencial fraudador, eu posso começar a estar praticando crime de difamação. Qual a diferença da injúria para a difamação? Enquanto a injúria, eu ofendo a honra subjetiva, o que eu penso de mim mesmo, a difamação é o que a sociedade pensa de mim mesmo. E o que acontece hoje com a internet? As pessoas falam o que pensam, dizem o que querem, inclusive sobre os seus chefes, sobre as empresas nas quais trabalham. Por onde? Pelas redes sociais. Twitter, Facebook, Orkut, por aí vai. E aí, não só a sua rede de contatos vê isso daí, mas, inclusive, o seu chefe, né? Ele pode, se você tecer algum elogio não muito agradável para ele ali, ele pode se revoltar contra isso e tentar processar você pelo crime de difamação. Saindo um pouquinho da parte dos crimes contra a honra. Qual outro tipo de crime muito cometido também? Ameaça. Geralmente, ela acontece através de e-mails ou postagem em fóruns de comunidades virtuais. Aquela ameaça que antigamente, no nosso tempo, né, te pego lá fora, na esquina do colégio, né, ela acontece agora virtualmente. Então, é comum as pessoas praticarem um crime contra a honra, juntamente com um crime de ameaça também. Pedofilia, que recebeu uma alteração ali no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente para quê? Para inserir dentro da autoria do crime de pedofilia aquele que é responsável pelo acesso ou pela armazenagem de material pedófilo. Trocando em miúdos, o que significa isso? Creio que vocês aqui, a maioria, trabalham em alguma empresa. Essa empresa, você está conectado à internet, certo? Se você está conectado à internet, você consegue baixar algum material ou somente visualizar. Se, eventualmente, algum de vocês baixar um material de cunho pedófilo ou só visualizar, além de você poder ser o autor desse crime de pedofilia, quem lá na frente pode também ser um coautor desse crime, se não te identificar? A empresa para a qual você trabalha. Por quê? Exatamente no artigo 241, que foi alterado do ECA, existe um dispositivo legal que fala que aquele que permite o acesso ou a armazenagem a esse material pode ser punido também, pode ser processado se ele não indicar o autor desse delito. E aí, funcionário baixou material pedófilo na máquina ou visualizou, essa imagem ficou ali nos temporários do computador, a empresa não tem nada de política de segurança da informação, não tem nenhuma norma de uso de recursos tecnológicos, simplesmente não tem nenhum regramento formalizado. Não diz nada que o funcionário não possa fazer, não tem nenhuma regra de conduta. E aí esse funcionário vê esse tipo de material, baixa, lá na frente, Polícia Federal, chega lá, investigação. Quem acessou esse material de pedofilia aqui? Ah, não sei te dizer. Você não sabe me falar quem logou, o login e senha, identidade da máquina? Não sei. Então, você passa a ser o coautor desse delito. E aí, a empresa, pessoa jurídica, vai presa? Tem como colocar atrás da cela? Não. Quem vai? Responsável legal. E essa alteração do artigo 241 permite a seguinte interpretação: não só o responsável legal, mas o gestor de TI. Por quê? É aquele que dá o acesso, é aquele que faz a gestão das senhas, dos logins. Então, o pessoal agora está começando a coçar a cabeça, arrancar os cabelinhos, porque está começando a ficar preocupado se na empresa tem normas de acesso, se tem regras, e se, de fato, tem algum tipo de monitoramento na rede. Quais outros dois tipos de crimes muito praticados na web a gente vê acontecendo direto? O furto, que o exemplo pode ser a invasão de contas bancárias com a subtração de valores, ou o estelionato, phishing scam. Todo mundo já recebeu um e-mail fraudulento na vida, falando, olha as fotos do último terremoto que aconteceu no Japão, as fotos da última moça do Big Brother que saiu na Playboy, e clique aqui. Aquele mais curioso, menos orientado, vai clicar, vai ter aquele código malicioso instalado na sua máquina, que vai fazer aquela varredura, e aí vai sofrer uma certa monitoração de navegação, vão desviar valores de sua conta bancária. Existe, dentro dos tribunais, uma certa divergência se isso seria um furto mediante fraude, e aí a fraude seria esse fornecimento desse link malicioso, ou se de fato seria um estelionato,
Porque a característica do estelionato é você se utilizar de um artifício, de um ardil, para iludir a pessoa e fazer com que ela caia no seu golpe, no seu conto do bilhete premiado. Então, é só uma diferença doutrinária. O que mais? Falsa identidade. Mas o que é isso, Gisele? Quem aqui é casado? Ou tem namorado, enfim. Desses daí que levantaram a mão, ou dessas, enfim, quem já passou a senha para o seu parceiro do e-mail? Pode falar, a gente não vai citar nomes aqui. Ok. Vocês acabaram de praticar o crime de falsa identidade. E o seu parceiro ou parceira também. Por que é a falsa identidade? É quando você permite que outra pessoa se identifique como você. E a pessoa que está se identificando como você também pratica este mesmo crime. Então, agora, tem alguns aqui, alguns cônjuges também já começando a ficar preocupados, porque estão pensando, sábado à tarde, a minha mulher está com raiva de mim, eu não comprei aquele sapato que ela queria. Nesse momento, elas devem estar lá, no meu e-mail, mandando aquela mensagem para os meus colegas do futebol, falando, galera, acabei de trocar o futebol do sabadão pelas aulas de balé, às terças, quartas e sábados. Né? Complicado. O que mais? Concorrência desleal. Vocês já devem ter visto, ou muitos aqui trabalham com programação de sites, aquela linguagem de engenharia de sites e cadastramento de meta tags. Certo? Isso funciona muito bem. O Google tem uma certa ferramenta para compra de palavras para você conseguir ranquear o seu site dentro da busca. E aí, se eu tenho uma empresa de fast food A, o meu concorrente é o B, e eu, empresa A, cadastro o nome do concorrente B dentro da minha programação do site. Esperto, né? Demais. Por quê? Eles vão procurar o B e vão cair no meu aqui. Sim, em tese isso vai funcionar. Eles vão ver ali nos links patrocinados, vão ver nas buscas os primeiros rankings e você vai aparecer na frente até do outro. Só que isso pode ser interpretado como concorrência desleal. Por quê? Você está se utilizando de uma tática para desviar o cliente do outro. E é essa interpretação que a lei permite. E já teve casos de uma empresa de engenharia que conseguiu descobrir que o seu nome estava sendo usado dentro da linguagem de programação do site da concorrente, para aparecer com mais índice nas buscas. Processou essa empresa, ganhou, e aí a empresa que perdeu teve que pagar uma indenização. Violação de direitos autorais. Quando a gente fala em violação de direitos autorais, todo mundo lembra? Pirataria, certo? Alguém aqui já fez TCC de faculdade? Pós-graduação? Ok. Vocês deram Ctrl+C, Ctrl+V alguma coisa? Espero que não. Não? Não, imagina. O pessoal faz parafraseando, né? Cita devidamente. Ok. Mas existem profissionais no mercado, gabaritados, de faculdades públicas, que lá na frente, fazendo um pós-doc, num outro país, o pessoal resolveu investigar como veio esse diploma do fulano aqui. E aí descobriram que a tese do mestrado do fulano, que estava concorrendo ali a um pós-doc, tinha sido plágio. Opa, se o mestrado foi, vamos ver o doutorado. Plágio também. Que diria a monografia da conclusão de curso, né? Ótimo, o cara aí é PhD, né? PhD no quê? Em plágio. Então, cuidado com as citações, com o uso de material de terceiro, fazendo as devidas menções bibliográficas, aí vocês podem acabar caindo nesse crime aqui. Violação de segredo profissional. Está intimamente ligado lá à concorrência desleal. Por quê? O que é violar o segredo profissional? Creio aqui que a maioria de vocês devem trabalhar com informações sigilosas, ou um pouco restritas, dependendo da área em que atuam. Se essa informação está classificada, ela é sigilosa, ela é restrita, e você acaba repassando isso para frente, contando numa roda de amigos, encaminhando um e-mail do seu e-mail corporativo para o seu e-mail pessoal, para você trabalhar em casa, ou você está ali com raiva do seu chefe, resolve montar uma empresa concorrente, e aí usa dessas informações para montar a sua empresa. O que você pratica? Violação do segredo profissional. Você se apropria das informações que lhe são confiadas por conta do seu cargo para tentar, lá na frente, ter uma vantagem em cima disso. Agora, vamos colocar em prática, trocar em miúdos o que a gente viu dos principais crimes que ocorrem na internet.
alguns casos aqui que a gente vai ver no que pode ser enquadrado cada um deles. Aqui uma notícia em que um indivíduo foi xingado pela sua ex-mulher, foi chamado de corno, né, como fala a notícia, no MSN corporativo. E o que aconteceu nesse caso em específico? A mulher dele, ainda, né, na época mulher, ela tinha um romance com um dos funcionários. E ela resolveu conversar, né, ter umas conversas mais íntimas com esse funcionário via MSN dentro da empresa. Ela também trabalhava na empresa do marido. E o que ela não sabia? Que o marido, desconfiado, começou a fazer um monitoramento da rede. E aí pegou essas conversas dela com o amante funcionário dele. E nessas conversas ela chamava ele de corno e ela acabava espalhando detalhes da vida dos dois, xingando ele mesmo para os outros funcionários da empresa. Ele descobriu isso, é claro, com o histórico das conversas e resolveu pedir o divórcio e moveu um processo pedindo indenização, recebeu 50 mil reais. E aí, como que a gente pode acusar uma pessoa que faz isso? Difamação, não tem como. Artigo 139 do Código Penal, aquele crime que a gente viu ali, crime contra a honra. Qual que é o requisito essencial dos crimes contra a honra? Publicidade. Não tem como eu xingar o Ricardo Castro aqui, mandando um e-mail só para ele, e depois ele querer receber uma indenização em cima de mim, dizendo que eu pratiquei o crime de difamação. Se esse e-mail foi encaminhado com cópia para o Anquises, para o Gustavo, para a Carol Bosa, para o Thiago Bordini, para outras pessoas, terceiros alheios a essa conversação, aí sim eu posso dizer que isso é um crime contra a honra. Se não há terceiros, não foi dada essa publicidade, não tenho o que falar que é crime contra a honra. Agora vamos pensar do outro lado da moeda. Vamos inverter o jogo. A gente está defendendo a mulher agora. O que a gente pode alegar? Que ela não teve o prévio aviso quando o então marido resolveu fazer um monitoramento na rede. Ele quis instalar a monitoração porque ele desconfiava dela, só que ele não fez uma regra, não praticou uma regra essencial dentro de segurança da informação. Prévio aviso. Vai monitorar, cientifica os colaboradores. Não houve prévio aviso, não colheu essa ciência, então ela pode alegar que esse monitoramento é inválido. E aí, lá na frente, que essa prova foi obtida por meios ilícitos. O que mais? Como ele também, além de pegar essas conversas via MSN corporativo, ele também conseguiu, através de um especialista, invadir o e-mail dela e do funcionário, quebrando senha, a gente pode alegar também que tem uma quebra de senhas aí, o que para a gente pode caracterizar uma violação de correspondência. E-mail também é correspondência. No meio jurídico tem uma discussão. Alguns falam que e-mail não é correspondência, outros dizem que sim. Mas se a gente está aqui, neste caso, defendendo a mulher, a gente vai tentar caracterizar que o e-mail é correspondência, que nesse caso era e-mail corporativo, que ele era criptografado, enfim. Vamos tentar jogar dentro dessa situação. Um outro caso, já que a gente falou de bullying, todo mundo aqui passou por algum tipo de injúria quando era pequeno. Um caso aqui de um adolescente que foi condenado a pagar 8 mil reais. Na verdade, não foi ele que pagou, porque ele é menor de idade. Foram os pais, né? 8 mil reais por prática de bullying. Isso ocorreu em BH, em que ele acabava injuriando uma das coleguinhas de sala, e mesmo tendo recebido advertência, suspensão, ele ainda continuou naquela prática. Mesmo a escola tomando alguma medida, ele continuou. E aí os pais dessa vítima, desse menor de idade que foi vítima do bullying, resolveram mover uma ação contra ele, justamente por conta de todo o dano psicológico que a criança estava sofrendo. E aí, o que é isso? Crime de injúria. Opa, não é crime, é ato infracional. Por quê? Menor de idade. Então, aí a gente tem uma outra figura dentro do direito. A gente passa a ter uma responsabilidade dos pais também. Porque, dentro do direito penal, quem vai ter que cumprir a pena é aquele que praticou o delito. Então, no caso, menor de idade. Como ele é menor, ele não pode ser preso, ele vai cumprir o quê? Uma medida socioeducativa, que o juiz que vai impor conforme a idade dele e a interpretação que o juiz der para o caso. Mas, então, a gente tem a responsabilização penal, menor vai cumprir uma medida socioeducativa, e a responsabilização civil, que vai cair aonde? Indenização, que quem vai pagar? Os pais. Então, quem tiver filho, muito cuidado com o que o seu filho anda falando por aí nas redes sociais. Então, vale a pena dar uma fuçadinha no perfil do filho.
E aí? Vamos pensar que a gente estava defendendo a família desse menor que praticou o bullying. O que a gente pode alegar? Ah, ele era menor de idade, ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Uhum. Né? 15 anos, 14, hoje em dia não tem noção nenhuma. Ok. A gente pode dizer também que era liberdade de expressão. Posso falar o que eu quiser, desde que eu me identifique. No caso, ele se identificou. Ele não se utilizou do anonimato. Se ele tivesse feito isso através de um perfil fake em um site de relacionamento, aí seria outro problema. Mas a gente pode tentar alegar por esse lado. É uma tese um pouco frágil? Sim, é. Mas, nessa hipótese, dá para tentar. Já que a gente falou menor de idade, responsabilização civil dos pais, responsabilização penal do menor, trouxe um caso aqui para vocês, uma decisão judicial exatamente sobre isso, em que o menor de idade xingou a coordenadora, desceu ali a lenha com vários impropérios em uma página do site Relacionamento Orkut, e a coordenadora ficou sabendo, por conta da página, está associada à página da escola, e resolveu processar o rapaz, que aí quem vai representá-lo são os pais. No final das contas, ele ali, representado pelos pais, foi condenado a pagar R$ 9.300 de indenização por danos morais. Teve um outro caso recente também, se não me engano, foi em Minas, que a família de uma menina que foi injuriada durante muitos anos por um coleguinha de sala, a família moveu um processo e conseguiu indenização no valor de R$ 35 mil, porque conseguiram demonstrar que, durante esses 2, 3 anos em que essas difamações, essas injúrias aí perduraram, a menina deixou de ir para a escola, começou a apresentar distúrbios de sono e uma série de transtornos psicológicos por conta dessa ofensa aí. Um caso mais recente ainda, que está na mídia, das crianças do Rio de Janeiro, né, que ali um indivíduo entrou na sala e atirou em várias delas, que há, em tese, alguns especialistas dizendo que isso pode ter sido consequência de um bullying que esse rapaz tenha sofrido anteriormente. Já que a gente falou site de relacionamento, mostramos essa decisão judicial aí da coordenadora que recebeu indenização por conta de uma difamação publicada no Orkut. Então, eu trouxe 2 casos aqui de responsabilização de provedor. Um caso ele é um pouco mais antigo, que demonstra a linha que vinha caminhando os tribunais dentro do direito, que era qual? Da responsabilidade objetiva. O que significa isso? Trocando aqui do juridiquês para o português. Se um indivíduo que tem um perfil no meu site, supondo que eu seja o Orkut, ele difamou alguém, essa coordenadora, eu não consegui identificá-lo, o que o pessoal fazia? Então, processo Orkut, que é Google. Google não identificou, responsabilidade dele, acabou. Se não identifica, provedor responde. Isso era a linha de raciocínio que vinha caminhando nossos tribunais antigamente. Mas, por conta de uma série de problemas, de decisões judiciais que vieram surgindo aí ultimamente, a gente teve uma decisão do STJ, é isso mesmo, que veio na contramão de todas essas decisões dos tribunais de primeira instância, que fala exatamente o contrário. Espera lá, não é bem assim. Se você não identificou, você responde? Poxa, mas não foi você que praticou o crime, foi o seu usuário. Então, a gente começa a ter uma divisão de responsabilidade. E, dentro dessa divisão de responsabilidade, surge a responsabilidade solidária, que, na prática, ocorre da seguinte forma. Eu preciso que o provedor identifique aquele indivíduo que cometeu um ilícito, que publicou um conteúdo indevido dentro da rede de relacionamento. Então, eu notifico extrajudicialmente esse provedor. O provedor não conseguiu falar quem é, não conseguiu identificar, ele foi notificado? Sim. Então, se ele foi notificado, ele está ciente desse ilícito praticado dentro da sua rede, aí sim a gente passa a ter responsabilidade do provedor. Tá? Se ele não foi notificado previamente, se ele não tomou ciência desse ilícito que está acontecendo ali dentro do seu sistema, então ele não pode ser responsabilizado diretamente. Aí a gente vai ter que perseguir o usuário que praticou esse ilícito. Quem é que é santista? Só? Poxa, gente, não precisa ter vergonha, não. Vocês são tão proativos. Quem aqui é santista? Vamos lá. Ah, ok. Então, a meia dúzia santista deve lembrar desse caso do blog Não Salvo, né? O Twitter Não Salvo,
com uma certa invasão que ocorreu no site do Santos. Relembrando aí, refrescando a memória de vocês, acho que isso aconteceu em março. O que houve? O Não Salvo, quem segue o Twitter do Não Salvo, vê que ele divulga várias notícias, faz piadinha e tal. Como o pessoal do meio fala, ele gosta de trollar na internet, né? Então, um dos seus seguidores resolveu dar uma dica para ele. Olha, vamos trollar isso aqui? Eu descobri que o site do Santos tem uma brecha, tem uma falha. Dá para a gente jogar uma notícia falsa lá. Vamos queimar os caras, né? E, olha só, o que você acha? Eu faço essa invasão, vou inserir uma notícia falsa, falar que o jogador Ganso está saindo do clube, os santistas vão ficar loucos, né? E você, que tem 500 milhões de seguidores, você twitta isso daí. Beleza, vamos lá. Faz aí, injeta aí, que eu vou retweetar para cá. Dito feito, em meia hora estava lá a notícia inserida e o Não Salvo reencaminhou para isso, para os seus seguidores. Ele até conta todo esse histórico dentro do seu blog. E em cerca de 1 hora, 2 horas, um número assim, centenas de pessoas já tinham retweetado essa notícia, que era falsa. E aí o Santos, que já tinha sofrido com aquele problema do Twitchcan e tal, meu Deus, tem uma notícia falsa de um dos nossos principais jogadores, publicada no nosso site. Qual que é o nosso veículo oficial de informação? Nosso site. Alguém publicou essa notícia. Vamos ver quem foi que publicou. Pã, Não Salvo. Aqui, ele que retweetou. Então, foi ele que publicou. O Santos foi em cima do Cid, que é o proprietário do blog, para tentar coibi-lo a retirar isso do site e se retratar. Deu um burburinho danado, por quê? Não foi o proprietário do blog Não Salvo que fez essa invasão, digamos. Aí, os especialistas que podem falar o que ocorreu. Foi quem? Aquele camarada, o seguidor dele, que injetou essa notícia. Ah, Gisele, é uma brincadeira, vai. Larga a mão de ser chata. Todo advogado é chato. Para de ser chata. Vamos trollar a internet. Ok, vamos trollar a internet, mas vamos trollar com consciência. Tenham noção de risco e de consequência. O que pode acontecer nesse caso aqui? Disse o Santos que já está movendo processo contra os dois. O rapaz que fez a inserção da notícia, ele pode responder pelo crime de dano. Quê? Dano? Sim. Ele danificou, em tese, o site do Santos. Por quê? Crime de dano é o quê? Você destruir, inutilizar, alterar, adulterar alguma coisa. Ele alterou, em tese, juridicamente falando, o site do Santos. Ele foi lá na página e inseriu uma notícia que não estava lá. Então, o conteúdo original, eventualmente, foi alterado. E o Cid, responsável pelo blog Não Salvo, no que ele pode incorrer aí? Crime de difamação, só. Ele não foi quem injetou a fraude, ele foi quem espalhou. Então, cuidado com a notícia que vocês disseminam. Mas fulano é meu amigo. Ok, dá uma conferida. Vai que é um bafão que está circulando no meio e você acaba sendo responsável por essa disseminação. Então, agora vamos defender o Cid e o rapaz que fez essa inserção. Vamos ver do outro lado da moeda. Teria aí que ter um laudo pericial dentro do servidor do Santos, comprovar que, de fato, não houve uma adulteração na página, que ele fez isso por fora, de um link externo. Tecnicamente, a gente teria que comprovar que não teve uma modificação, que foi uma outra página, algo assim. Outra coisa, para tentar diminuir os danos, a gente poderia falar também que essa página foi retirada do ar imediatamente. Ela ficou muito pouco tempo no ar. Então, não deu tempo de milhões de pessoas terem ciência disso daí. Isso a gente usa também para tentar diminuir a indenização. Quando alguém sofre uma difamação em um blog, em um perfil de Orkut, mas é de pouco acesso. E aí, o indivíduo vem querendo 100, 200 mil reais de indenização. Mas você fala, ué, essa difamação não foi publicada nos grandes portais da internet, e sim num blog particular. E aí, o que mais? Vamos pensar que a gente não conseguiu provar que não teve uma adulteração completa da página do Santos. A gente não conseguiu demonstrar o tempo que essa página falsa ficou no ar. Então, a gente vai ter que assumir a culpa. Mas vamos tentar diminuir a pena. Por quê? O indivíduo é réu primário, tem bons antecedentes e tal, então a gente vai tentar jogar a pena dele para o mínimo possível.
Já que a gente falou de Twitter, um caso fresquinho de uma funcionária da Câmara daqui de São Paulo, que foi exonerada, né, como se diz, ela foi convidada a se retirar do seu cargo porque ela acabou falando mal do próprio presidente da Câmara na época, chamando ele de malandro e de coronel. O Twitter dela era o nome dela mesmo. Ele seria o chefe dela, presidente da Câmara. Falou mal dele, tchau. Né? E isso aí rendeu um processo administrativo que ocasionou a saída dessa funcionária. E aí ela teve que se explicar pelo próprio Twitter. Ela acabou comentando que ela sofreu um processo, que isso já estava sendo resolvido. E como a gente vai acusar essa funcionária que fez essa difamação? Crime de difamação, ok. E mais uma coisa, para engrossar o caldo. Se a Câmara tivesse uma norma de segurança da informação sobre o uso de redes sociais, já seria uma segunda infração, uma infração corporativa, vamos dizer. Ela violou uma regra de trabalho. Ah, não tem uma norma de uso de redes sociais, mas tem uma norma que fala sobre os recursos tecnológicos corporativos. Dispositivos móveis, e-mail corporativo, internet, redes sociais, enfim. Dá um regramento de como o funcionário deve se portar. E lá pode ter algum item que mencione esse tipo de comportamento. E aí, conseguiu comprovar? Ela violou essa norma interna? Violou. Então, mais aí um ato negativo para ela. Como a gente vai defender essa mulher? Mesma linha. Liberdade de expressão. Posso falar qualquer coisa, desde que eu me identifique. No caso, era o Twitter pessoal dela. Já que a gente falou de recursos tecnológicos corporativos, e-mail corporativo é um recurso. E-mail não é propriedade sua, porque é seu nome, @empresa.com.br. Então, separem pessoal do profissional. Aqui é uma decisão do Tribunal do Trabalho, que os tribunais do trabalho começaram com essa discussão de que o e-mail corporativo é propriedade do empregador. E aí, se fica comprovado que o indivíduo utilizou o e-mail corporativo para praticar alguma fraude, ou ele vazou informação por esse e-mail corporativo, ou ele usou esse e-mail de modo indevido, ou acessou a web em desacordo com as regras do trabalho dele, isso pode constituir uma justa causa para a demissão. Aqui um outro caso também de crime eletrônico. Talvez alguns de vocês devem ter visto essa notícia, ela também é recente. Esse rapaz de 19 anos ele foi preso em flagrante pelos policiais na Europa, acho que foi Interpol. E o que o fato levou à prisão dele? Ele era o proprietário do maior fórum de crime eletrônico do mundo. Tinha mais de 8 mil membros, esse fórum. E como que eram alimentadas essas informações? As pessoas tinham acesso a informações pessoais, a informações sigilosas de terceiros, e iam inserindo esses dados nessa enorme base de dados aí. Então, CPF, dados de cartão de crédito, e com isso eles conseguiam até, inclusive, montar as tarjetas magnéticas para confeccionar mesmo os cartões de plástico. E aí eles faziam N compras virtuais, o nome daquela pessoa, e várias fraudes bancárias. Nesse caso, esse rapaz foi preso como? Aquela velha história do indivíduo que ele pratica uma fraude, mas dá certo, então o olho cresce, ele vai e pratica a segunda, a terceira, e aí vai. Ele se torna reincidente. E ele começa a demonstrar posses disso que ele está adquirindo. Ele foi pego em flagrante, passando 2 cartões de crédito num hotel super chique na Europa. Foi aí que conseguiram identificar. E esses cartões de crédito não eram dele. Eram cartões clonados de terceiros. Para também fazerem isso, para que ele conseguisse, ele e toda a turma dele conseguisse fazer essa gama de fraudes, o que eles fizeram, além de alimentar essa base de dados com as informações que eles coletavam? Eles divulgaram uma botnet pelo mundo inteiro que infectou mais de 15 mil computadores. E aí essa botnet ficou rodando e retroalimentando essa base de dados. Então, eles sempre, todo dia, recebiam informações super ricas para a prática de fraudes. Como que a gente vai acusar esse rapaz? Vamos pensar. Se ele estivesse aqui no Brasil, a gente tem um princípio no direito penal que diz o seguinte: todo indivíduo brasileiro, estando aqui ou lá fora, ele pode ser processado pela lei penal brasileira. Outro princípio, que todo crime que se inicia no Brasil ou termina aqui,
também a competência da legislação brasileira. Então, vamos pensar que esse indivíduo estivesse praticando os seus crimes com origem aqui no Brasil, ou o final do crime, o resultado aqui no Brasil. Como que a gente poderia acusar esse rapaz? Estelionato. Falei para vocês lá do phishing scam. Então, o envio dessa botnet pode ser caracterizado como estelionato, porque ele encaminhou os e-mails fraudulentos com um link, clique aqui. Ele ficou seduzindo a pessoa do outro lado da tela a clicar naquela informação. Dano, como a gente falou, ele mandou a botnet, essa botnet rodou lá nos computadores desses usuários infectados, e se, de fato, deletou alguma informação, causou algum dano na máquina em si, e isso ficar comprovado, a pessoa que sofreu esse prejuízo pode tentar caracterizar como crime de dano. Falsa identidade, como vocês viram, uso de senhas que são de terceiros, já que ele tinha o acesso das contas bancárias, tinha os dados dos cartões, vou me passar por essa pessoa. Então, ele também praticou a falsa identidade. Furto, no momento em que ele desvia valores de contas bancárias para a sua conta ou para a conta de um terceiro. Interceptação de dados telemáticos por conta da captura de informações de transações até que ocorriam entre os computadores das vítimas e o computador da instituição financeira. Interceptação de dados telemáticos é definida numa lei específica, que é a lei de interceptação. O que mais que ele praticou? Se ele violou a integridade dessas contas bancárias, então ele praticou um outro crime, um crime específico, que é a quebra de sigilo bancário, também definida numa lei separada, uma lei complementar. E não tinha só ele neste fórum, nem 3 ou 4, 5 pessoas, e sim 16 mil membros. Então, formação de quadrilha. Vejam só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crimes praticados por esse rapaz, e ali em coautoria, eventualmente, pelos outros participantes do fórum, em maior ou menor grau. E aí, você está tentando acusá-lo, você vai tentar comprovar que esses crimes foram praticados, cada um individualmente, para tentar provar o concurso material de crimes, que aí você vai somar as penas e não vai ser a pena de um com acréscimo do outro. Então, você vai conseguir uma condenação maior. Vamos pensar agora do outro lado. A gente está defendendo o rapaz, bateu na nossa porta. O que a gente pode alegar? Não dá para falar, não fui eu, certo? Não tem como. Já era. Tem prova de autoria, tem comprovação ali da identidade dele, que ele que fez as transações, que ele que alimentava o fórum. Não dá. Tem prova da materialidade, tem todos esses materiais colhidos, as informações que foram resgatadas, tem os cartões que foram, de fato, utilizados até fisicamente, tem as compras efetuadas. Então, autoria e materialidade já existem, não tem como a gente fugir disso. Então, se ele não tiver nenhuma passagem criminal, tiver bons antecedentes, é réu primário, a gente vai tentar o quê? Diminuir a pena do rapaz, tentando dizer que ele é um réu primário, ele trabalha, tem residência fixa e tal, que ele praticou isso num ato impensado, e tentar distribuir a participação desses crimes para os outros integrantes do fórum. Uso indevido de imagem. Já que a gente falou de crimes, também está relacionado a um ilícito, o uso indevido de imagem. E aí, para atrair um pouco mais a curiosidade dos meninos de plantão, eu trouxe um caso de uma moça, a Cláudia Leite, que teve suas fotos, umas fotos de 10 minutos? Tá bom. Teve as suas fotos de um ensaio publicadas em um site estrangeiro, sem que ela soubesse. De repente, a assessoria de empresa dela ficou sabendo disso. E aí, como que isso apareceu? Uma pessoa que era uma garota de programa desse site de prostituição, aí copiou as fotos dela e usou indevidamente dentro desse site. Então, quem acessava o site achava que a Cláudia Leite era uma das garotas de programa. E ela moveu uma ação judicial contra o site, pedindo indenização, e ganhou. Já que a gente falou de fotos, então aí vamos esquentar o assunto para acordar vocês, que já devem estar pescando. Uma decisão recente do Tribunal de Justiça de Minas, que condenou o envio de fotos picantes. O que aconteceu nesse caso aqui? Um analista de sistemas namorou uma moça, descontente com o fim do relacionamento. Olha aí, eu já vejo os analistas de sistema, ops, eu posso ser o eventual processado, né? Tomara que não. E ele, descontente com o fim do relacionamento, resolveu encaminhar algumas fotos assim, né?
que foram tiradas na intimidade do casal, encaminhou para os contatos dessa moça, fotos em posições sensuais e ousadas. E aí ela ficou sabendo, conseguiu registrar uma ata notarial em cartório dessas fotos, processou o rapaz. E ele deveria até ter deixado de usar tais imagens, mas ele continuou, ele foi reincidente. E, por conta disso, a indenização foi aumentada de 25 para 50 mil, certo? Dentro desse caso, parecido, tem um caso de um fotógrafo do interior, que ele e sua esposa eram fotógrafos de uma cidadezinha pequena, faziam praticamente todos os casamentos daquela cidade, e eles também tinham, né, uma tara lá entre si, tiraram umas fotos juntos, assim, né, no momento mais íntimo do casal. O que eles fizeram de errado? Usaram o mesmo chip do casamento, trabalho, com as fotos íntimas, privacidade dos dois. O que não deve ser visto, não deve ser publicado. O que não deve ser visto, não deve ser registrado. E aí? Registraram as fotos no mesmo chip. E na hora de apagar, aquele desespero, né? Aí agora o nosso filho vai ver, né? Quem sabe? Vamos apagar. Apagou tudo da máquina. Inclusive as fotos do casamento que eles fizeram e foram pagos adiantados para isso. E agora, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? A noiva vai matar, né? Bridezilla total vai matar a gente. E pegaram aquele chip, conseguiram encontrar um contato de uma empresa que faz restore de dados. A empresa conseguiu levantar essas informações que foram apagadas, as fotos do casamento. Joinha. E as outras fotos? Também. Né? E o que o rapaz lá fez, técnico de informática? Não tinha essa consciência de segurança da informação que a gente tem? E caiu na net, jogou as fotos lá. O casal ficou super conhecido na cidade, né? Mas teve que se mudar de lá, por razões óbvias. Concluindo, então, deu para perceber, a internet não é um mundo sem leis. Não dá para falar, a gente não tem uma legislação específica sobre crimes de informática. Opa, já temos. Deu para ver um pouquinho do que já é possível a gente trabalhar. Existe muito mais ainda. Outra coisa, com a nossa migração total para os meios eletrônicos, os juízes também estão reformulando o seu pensamento. Eles passaram a entender um pouco melhor. Inclusive, tem casos de difamação que os juízes determinam que até a pessoa que foi difamada publique a ata daquela audiência nos mesmos meios em que ela foi também difamada. Então, isso já mostra a consciência da tentativa de reparação do próprio juiz. Então, a gente tem leis, sim. O que a gente tem não é ainda 100% eficaz. Precisamos de alguns ajustes. Mas já dá para a gente trabalhar e punir os crimes nesse sentido. Com a tecnologia, a gente tem provas cada vez mais consistentes. Vocês sabem muito melhor que eu. Com os meios digitais, a gente consegue muito mais rastros, né? A rastreabilidade, a auditoria é muito mais fácil do que só o meio físico, papel, que se deteriora com o tempo. Então, aí, quem trabalha na área de perícia, na área de auditoria, precisa saber muito bem como coletar essas provas, para que elas não sejam quebradas ali na sua integridade e venham a comprometer todo um trabalho de investigação. Conscientização é essencial. Não basta termos tecnologias, ferramentas, todos os controles possíveis, todas as normas de segurança da informação, mas não é feito um programa de conscientização para o funcionário para que ele comece a ter essa cultura mais consciente do uso do recurso tecnológico. E o que é muito importante, disseminar cultura interna de segurança da informação. A maioria de vocês que trabalham nesse ramo devem ter práticas super rígidas dentro da empresa. Mas, às vezes, até por uma falha nossa, a gente pensa do outro lado que isso nunca pode acontecer com a gente. E, então, você acaba abrindo um pouco a sua guarda dentro do seu meio familiar. Então, você não implementa tanta segurança em casa, você não fala de segurança com isso, com o seu filho, você fica se logando em vários geolocalizadores por aí, né, para ganhar um badge, né, virar o mayor do lugar. Seus amigos estão vendo, super bacana, né? A gente sabe que fulano está aqui no WebSec Forum, vamos lá com ele também, depois do happy hour. Mas e aí, não é só seu amigo que está vendo isso.
outras pessoas também estão vendo. Tem casos em que o indivíduo coloca no Twitter que saiu de férias e depois a casa dele acaba sendo assaltada. Então, vamos começar a ficar um pouco mais de olho nisso. Então, levar a cultura de segurança da informação que a gente tem dentro do nosso ambiente corporativo também para casa e passar a disseminar esse tipo de conduta. E é isso. Eu acho que eu fiquei dentro do tempo, né, para um advogado. Não, eu estourei? Ah, tá bom, tudo bem. Desculpa, tá? Então, se alguém tiver alguma questão, fico aberta. Peraí. Separa aí, por favor. Gente, lembrando que as perguntas interessantes ganham o quê? Brindes. Primeira pergunta. Boa tarde, Gisele. Eu fiquei com uma curiosidade dentro de tudo isso que você apresentou e com que os colegas também falaram no início das palestras. O seguinte, se nós implementarmos critérios de segurança onde nós possamos monitorar tentativas de invasão e identifiquemos o canal que está tentando fazer essa invasão, isso caracteriza algum crime ou eu posso recorrer a alguma autoridade para tentar fechar essa porta ou fazer com que a empresa ou a pessoa pare com essa tentativa de invasão? Tá. Resposta de advogado. Depende. Tá? Aí é onde a gente começa a trabalhar em outras esferas. Você não pode revidar da mesma forma um ataque que você está sofrendo. Eu entendo dessa maneira. Legítima defesa existe no mundo real. É uma coisa, direito penal para legítima defesa e integridade física. No mundo digital é um bocado mais diferente. Então, não nos é permitido ainda revidar esse tipo de ataque. Você tem um ambiente ali de segurança, vamos pensar uma LAN separada da que você trabalha, da sua rede corporativa, até para que eventuais indivíduos curiosos caiam primeiro nessa rede, antes de chegar na outra sua rede mais interna. Os honeypots, por exemplo. Se você coloca um aviso que esse ambiente está sendo monitorado, em tese, lá na frente, se esse cara que tentou te invadir, tentar processá-lo porque você fez uma tentativa de identificação não autorizada, você tem aí um pouco de respaldo, porque você avisou previamente. Então, a gente tem o prévio aviso dentro do tipo de ambiente. E, como você é uma empresa e você precisa identificar os acessos dos seus colaboradores, até para que você saiba o que eles estão fazendo dentro da sua rede, também a gente consegue fundamentar desse lado, que você monitora não só os seus colaboradores, mas, eventualmente, potenciais invasores. Ok? Gente, tem uma série de perguntas, todo mundo está com pergunta, levanta o braço. Vamos ver primeiro aqui o rapaz. Vamos supor que você tem uma empresa com todas as políticas de segurança, você avisou o usuário que tem monitoração e tudo mais. Aí você pega ele numa fraude ou alguma coisa assim, mas ele fala, alguém roubou minha senha. Como que fica isso, essa questão? A gente consegue culpar essa pessoa ou não? Tá. Se você tiver dentro de uma norma de segurança da informação que fale vamos que supor, assim... eu tenho uma empresa, ela tem uma política de segurança, a senha dura 30 dias, é uma senha forte, tal, ele fala, mas alguém roubou minha senha. E aí, dentro dessa política, você coloca que a senha é pessoal, intransferível, e que ele se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes desse acesso de senha aí, você, empresa, consegue, teoricamente, comprovar a responsabilidade, ou falta de responsabilidade, no caso, desse colaborador. Porque ele assinou uma norma em que ele se responsabilizava por isso. E aí, se você conseguir comprovar do outro lado que não foi uma falha no seu sistema, mas aí sim uma falha pessoal dele, ele que não protegeu, ele que usou uma senha muito óbvia, como você tem uma norma em que ele até assinou, aí você consegue comprovar da outra ponta. Tá, porque eu já tive dificuldade em provar esse tipo de coisa. A gente resolveu com biometria. Também, é uma forma excelente. Também você tem que deixar o funcionário ciente do que esse arquivo biométrico vai ser armazenado.
Gente, vamos fazer o seguinte, mais 3 perguntas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá no fundo lá. Ah? Pode ser sem microfone. Dá? Se você tem uma norma em que ele está ciente disso, que a empresa faz acesso, que ele pode ser monitorado ou já é monitorado, e você tem isso tudo muito bem documentado, você tem como se resguardar na outra ponta. Tá? O interessante é não fazê-lo sem avisar o funcionário que vai ser feita uma manutenção, alguma coisa desse sentido. Mesmo sendo de uso pessoal intransferível. Pode, porque se você está no ambiente corporativo não tem privacidade. Então, em tese, a gente já tem que entrar dentro da empresa pensando que já estamos sendo monitorados, desde a entrada da porta. Então, você já se bloqueia de algum outro comportamento que saia fora dessa linha. Ok? Gisele? Você mentiu para mim. Você falou que o meu tempo tinha estourado. Vou processar. Ó, tem um monte de testemunha. Então, ó, tem vários peritos, ó. Gisele, você comentou... Cadê? Aqui. Ui, eu sou míope, tá? Você comentou um exemplo de mau uso ou uso indevido do e-mail corporativo, numa dos slides. Supondo que eu sou a pessoa que fiz o mau uso, estou sendo acusado pela empresa de ter feito o mau uso, ter enviado foto pedófila, por exemplo. Ah, você é aquele que um amigo seu fez. Aí, eu posso alegar, o administrador da rede conhece, ele tem acesso ao meu e-mail, foi ele que mandou essas fotos, não fui eu que mandei. Tá. Tem um caso comigo muito parecido. Um senhor, usuário totalmente 1.0, não sabe nem trocar a senha do e-mail. Ele me autorizou até contar isso para conscientização em palestra. Trabalhava numa empresa, não posso falar, sigilo profissional. Sigilo profissional, tem o código de ética da OAB. Tá? E, enfim, ele trabalhava num departamento financeiro e, dentro da função dele, fazia parte auditar algumas coisas e, por conta dessa função, ele conseguiu descobrir um caixa 2. Então, ele foi relatar isso para o diretor, esperando que ele teria alguma proteção ou que ele não iria continuar trabalhando com essas pessoas envolvidas nesse esquema. Não teve isso. Uns meses depois, o funcionário da TI pede o notebook dele. Notebook esse pessoal, usado para fins corporativos, que a empresa deixava numa boa. Tá? Não tinha norma, não tinha nada por escrito, mas todo mundo usava seu notebook pessoal dentro do trabalho e levava para casa, enfim. E aí, o notebook foi para manutenção da TI, varredura, vírus, ok, manutenção preventiva. E o que aconteceu? Depois de um tempo, ele notou que a máquina estava ficando cada vez mais lenta. Mas até aí, ele não sabia mexer em nada, deixou quieto. Um mês depois, ele foi mandado embora. Mais um mês depois, ele recebeu uma ação, uma intimação da Delegacia de E-mails Eletrônicos, do DEIC, dizendo que ele tinha encaminhado um e-mail difamatório para uma das pessoas que estava dentro desse caixa 2. E ele falou, Gisele, eu não fiz isso. Eu não sei nem trocar a senha do e-mail corporativo. De fato, você olha na cara dele, no senhorzinho, você não fala que ele sabe alguma coisa de internet. E aí, na via reversa, conseguimos comprovar que este funcionário da TI, a mando lá do diretor, acessou remotamente a máquina desse senhor, dentro daquele dia que ele pegou o notebook, ele instalou ali um software, fazia o acesso remoto, acessou a máquina do funcionário, e, por este acesso remoto, em momentos em que ele não estava, horário de almoço, ou até o notebook dele estava em casa, ele deixava logado lá, porque ele fazia um curso online, ele mandou da conta de e-mail corporativo um e-mail difamando as pessoas ali. Então, conseguimos comprovar que o e-mail não saiu dentro do IP dele, sim. Teve um registro lá no servidor da empresa. Até porque essa máquina dele já tinha sido vendida há muito tempo. Então, tem como, na via reversa, a gente fazer essa prova. O próximo que está com o microfone. Eu. Boa tarde para todos. Quando você falou, Gisele, a respeito dos crimes de pedofilia,
Pelo simples fato de você baixar arquivo ou acessar. A pergunta é a questão ao acessar esses arquivos. Um amigo me perguntou, falou, ó, eu acessando um site, foi direcionado, abri um arquivo de pedofilia. Que ação que eu devo tomar? Eu não sei. Só pelo fato de eu acessar, posso ser processado? Pela lei, pelo artigo da lei, o simples acesso já caracterizaria a prática do crime. Tá? Então, aí, se você está dentro de uma empresa e aquele arquivo, naqueles monte de spams ali, acaba abrindo na sua tela, convém que você registre esse material, deixe armazenado, comunique o seu superior e tente encaminhar isso para uma investigação. Até para lá na frente não dizerem que você acessou e você foi omisso. O mesmo procedimento para um usuário comum dentro de casa. Exatamente. Tá, já, obrigado. Nada. Tem uma coisa que está rolando. Próximo com o microfone. Tem um milagre ali também. Espera aí. Tem alguém com microfone? Quem está com o microfone aqui? Eu, Alex. Gisele, eu tenho uma Esse pergunta. aqui. Eu estou acompanhando o vídeo stream aqui no chat que está ao Tá me vivo. xingando? Não, Vai não. me xingando, me fala. E o pessoal tem uma dúvida a respeito de rede wireless nas empresas, rede wireless corporativa. Vamos supor que essa empresa implementou uma rede wireless e ela não colocou a senha, a rede está aberta. Um terceiro, que não é da rede, acessa essa rede e, por algum motivo, consegue capturar uma informação corporativa e faz o uso indevido. Essa é uma dúvida. Agora, uma dúvida pessoal minha. Neste caso, falando em termos jurídicos, quem pode ser indiciado? Quem capturou a informação, que acessou a rede, ou o gestor que implementou essa rede de forma aberta e que não colocou a senha? O gestor de TI. Então, vamos voltar ali na primeira pergunta. O indivíduo, a rede está aberta, deveria ter colocado segurança, não colocou. O indivíduo de fora acessou, estava aberto, ele não quebrou nenhuma regra de segurança e Isso. retirou uma informação. Isso. A gente diz em direito que você é responsável pela sua propriedade. Então, a sua propriedade é privada, a sua rede ali é privada, você tem que implementar esses bloqueios de segurança. Não tem como você andar ali na rede aberta e querer um respaldo maior. Então, uma certa falha da empresa, falta de responsabilidade técnica da empresa quanto a fechar essa rede. Por outro lado, a empresa pode tentar alegar que não conseguiu, não tinha responsável técnico por isso e tudo. E aí, se ela conseguir comprovar que essa informação ela não era pública, e aí esse vazamento veio a causar algum problema, dá para a empresa tentar processar a pessoa que vazou essa informação quanto a isso, uma eventual concorrência desleal, alguma coisa assim. Da outra ponta, a pessoa pode processar a empresa dizendo que aquilo ali estava disponível e que, então, se está disponível, em tese, seria público. Mas vale a regra. A internet, né, porque está na internet, é público, eu posso usar. Então, cabe também da parte da pessoa que viu essa informação discernir ali quanto ao uso. Tá? E ali, qual que era a segunda fase da pergunta? Em termos jurídicos, quem pode ser indiciado nesse caso? Tá. Pelo vazamento da informação? O gestor de TI, que não implementou as regras de segurança necessárias, ou quem fez uso indevido, esse terceiro que fez uso indevido do acesso? Tá. É o caso semelhante da tese da responsabilidade solidária que eu falei para vocês ali quanto ao provedor de hospedagem. A empresa ali, vamos pensar, analogia ali, ela está funcionando como um provedor de hospedagem, bem grosseiramente falando. A informação está ali, no suporte da empresa. Tá? E o gestor de TI, ele também é responsável por auxiliar nessa implementação de segurança. O gestor falhou. Alguém ali, o responsável legal da empresa, ou um superior dele, enfim, não conferiu. Então, a gente tem os dois lados. A empresa em si, como uma segunda responsável, e o gestor como a primeira pessoa, que seria o responsável direto. Então, a gente tem responsabilidade solidária. Cada um vai responder de acordo com a falha do seu ato. Tá? Oi. Boa tarde, doutora. Uma pergunta. Hoje a gente teve algumas palestras onde foi demonstrado em laboratório a prática hacking. No caso, a prática cracking, até onde os alertas de falhas de segurança, por exemplo, a palestra do Alexis informou que no governo da Bahia lá
os mineirinhos não conseguiriam fazer as invasões que foram demonstradas na parte da manhã. Eu não sou mineiro, mas sou do interior de São Paulo. Eu vi pelo R. Isso. Você é de Rio Preto? Não, de Bauru. Ah, tá ali, o colega do Milagre. Isso. Então, eu sou do interior, de repente eu volto para minha cidade, tento invadir lá os servidores do Alexos, até onde a lei defende os profissionais que praticam o cracking. Tá. Aí você vai ter que estar muito bem munido de que você praticava, mas para um estudo de caso você não usava essa prática negativa para gerar insegurança nos serviços, que são outros 500. Você, supondo que seu hobby seja construir vírus. Ok, ainda não é crime construir vírus. Mas se você disseminar esses vírus, e esses vírus vierem a danificar algum computador, aí hoje você pode ser punido por crime de dano. Se o projeto de lei de crimes eletrônicos for aprovado, aí você poderia ser punido pelo crime de disseminação de vírus. Tá? No caso, então, a lei Azeredo. Parecido, é parecido. Então, você pode fazer os seus estudos, as suas tentativas, dentro de que seja um ambiente fechado e que não vá causar dano a terceiro. E se esse terceiro está fazendo um pen test, exemplo, esse terceiro foi devidamente informado, foi notificado e está ciente, concorda dos riscos que o site dele está ocorrendo. Aí você tem como se respaldar do outro lado. Tem um caso do pessoal do Rio Grande do Norte que fez a criação de uma série de vírus para estudos e acabou que a galera liberou o vírus. E eles foram processados. Passou para amigo ver, né? E aí eles alegaram isso, o juiz não aceitou. Isso subiu para o Supremo Tribunal de Justiça e eles foram julgados, eles foram presos. Isso acontece, porque para o juiz, no final das contas, se o cara fez o vírus e o vírus foi disseminado, não importa como, ele também é um criminoso. Saiu dele, Isso é perigoso. Você tem que tomar. Isso tem um caso no Rio Grande do Norte. Soube desse caso por causa de um amigo que. Não, você está estudando, está fazendo um vírus. Aí você passou para o teu amigo do lado. E o teu amigo inventou, caramba, eu sou sinistro, vou passar o vírus para os outros. E um monte de gente foi infectada. Quem é o culpado? Só ele ou você? Os dois. Os dois. Porque você passou o vírus para ele. E ele disseminou. Você é coautor, que é colocado, né? Exatamente. Ou aí você seria o autor e ele, porque repassou... Não, ele entrou como coautor. Eu li a emenda... Tá. Oi, Gisele. Oi. Eu queria colocar um cenário, por exemplo. Vamos supor que uma pessoa pegue um software tipo o T50 do Nelson e decida usar esse software para fazer um denial of service. Vamos dizer um site do Flamengo, por exemplo. Opa! Opa! Isso fica na esfera civil. Ele pode ser, como autor do software, acionado ou, no final das contas, essa pessoa deveria receber um prêmio? Aí depende se ele é flamenguista ou não, né? Marquei meu ponto de hoje, né? Bom, depende do time, né? Então, Flamengo pode? Ah, tá bom, ok. Eu torço para o Brasil só, tá? Só para ficar registrado. Nesse caso, a gente tem as duas esferas de responsabilidade. O DOS, no caso, se provocou dano, foi comprovado, alterou a página do site. No caso do Santos, pode ser caracterizado crime de dano na esfera penal. E na esfera civil, se for uma empresa, pode tentar comprovar o quanto essa empresa ficou inoperante. O site dela ficou fora do ar ou foi escrito alguma coisa ali que difamava, acabava com a imagem dessa empresa, gerou uma difamação no âmbito institucional. Então, a empresa consegue provar, do outro lado, uma tese para jogar numa ação de indenização na esfera civil. O autor também. Se ele criou o malware, no caso, ele que é o autor desse artifício que gerou o dano. São os dois. Quem fez e quem divulgou. E ele está ciente. Ok? Exatamente. O juiz, quando a gente fala até de IP, para alguns juízes, né, é difícil você conseguir fazer com que o juiz entenda que aquele IP não é você. Aquele IP é uma empresa X que tem 100 funcionários ali embaixo. Então, tem juízes que, às vezes, acabam intimando a empresa, vai fazer busca e apreensão do servidor da empresa.
E não, ao contrário, pede que se identifique quem usou a internet naquele login, naquele dia, naquele horário, através do IP tal. O juiz tenta jogar o IP como pessoa física ou jurídica ainda. Alguns ainda têm essa mentalidade. Oi, boa tarde, tudo bem? Bom, só pegando um gancho em relação à punição do autor, hoje no Código Penal nós temos claro que atos preparatórios não são puníveis, né? Então, se eu aponto a arma para a cabeça de alguém que é contra o Flamengo, né, e não atiro por circunstâncias próprias, eu não quis atirar, eu não posso ser punido. Da mesma forma, um desenvolvedor que desenvolve um teste de conceito, um exploit, mas que não chega a aplicar ele, não seja executar, pelo simples ato de ter desenvolvido, na sua opinião, ele vai ser punido também? Hoje, pelo simples auto de desenvolvimento, não. Por conta lá do PL de crimes eletrônicos, que não definiu ainda a criação de vírus, a criação de aplicativos nesse sentido. Então, hoje, o desenvolvimento não é. A gente consegue punir, atualmente, não é nem a disseminação, a gente consegue punir só o resultado dela. Lá o dano, lá no final, se foi comprovado. Então, se o PL de crimes for aprovado, aí a gente vai poder tentar brecar não só a disseminação, mas também aqui na ponta do desenvolvimento. Legal. Só com relação aos ataques aí, né? Nós temos alguns ataques que já caracterizam dano. Injeção SQL, code injection e assim por diante. Mas tem ataques como o XSS, cross-site scripting, que ele é para o cliente, né? A manipulação via JavaScript ou a própria HTML que altera o browser. Como, por exemplo, a alteração de uma notícia falsa que só o cliente vai ver. Eu não alterei a integridade física de nenhum arquivo do site. O servidor permanece íntegro, mas para o cliente eu fiz uma percepção, uma desconfiguração. Ainda assim, aquele que pratica esse tipo específico de ataque, na sua opinião, é punido pelo crime de dano também? Se esse tipo de ataque, vamos dizer, você está fazendo para o seu cliente, isso está visível para ele só internamente, não externamente, né? Quem visualiza não consegue ver essa modificação. E você, no seu contrato com o seu cliente, deixou isso consignado, que vai ser alterado, o que poderá acontecer, as consequências, eventuais danos, e dentro da esfera, o que ele vai visualizar e não os outros. E ele está ciente, aí ok. É um contrato, você explicou todas as esferas ali de consequência e responsabilidade, mostrou para ele. Ele concordou, então, em tese, aí dá para você se segurar dentro da responsabilidade. Gisele? Sim, sempre é discutível no direito, bem discutível. Boa tarde, Gisele. Eu tenho duas perguntas, tá? Vou ser breve. É o Erasmo. Você está aí, Durado? Estou aqui. A primeira é, um funcionário que recebe um notebook, leva esse equipamento para a sua residência e utiliza ele sem a expectativa da privacidade, ou seja, ele acredita que esse equipamento é dele, faz parte da vida dele, porque dentro da empresa ele segue a política de segurança da informação, porém, quando ele chega na residência dele, ele tem o dia a dia dele, né? Os e-mails pessoais, o MSN e etc., né? As brincadeirinhas, enfim. Esse é um cenário. Como a empresa vai conseguir responsabilizar um funcionário que, na residência dele, utilizou o mesmo equipamento da empresa para fins pessoais? Porque nos treinamentos de segurança da informação, nada se fala da expectativa da privacidade. Então, o funcionário na empresa tem uma conduta, na residência dele ele tem uma outra conduta. Essa é uma pergunta. Tá. A segunda é a responsabilidade das empresas em relação ao descarte das mídias. Esse mesmo funcionário foi mandado embora e o HD desse equipamento foi para a Santa Ifigênia. E eu compro esse equipamento, esse novo disco, né, sem essa sanitização pela empresa, que deveria ter feito. De quem que é a informação que está lá? Porque eu tenho uma nota fiscal que eu comprei numa loja XPTO, na Santa Ifigênia, fiz um forense e encontrei informações sensíveis dessa empresa. Como a gente consegue responsabilizar a empresa nesse sentido? Tá. Obrigado. Então, vamos lá. Primeira, o funcionário que leva o Note para casa e continua fazendo suas coisas mais para o lado pessoal dentro do Note corporativo, tem política, tem norma, ok. Como que a empresa vai conseguir se resguardar disso, provar que ele já está na esfera pessoal? Se a empresa tem monitoramento e consegue determinar os horários de acesso dele e bater com o horário de trabalho. Supondo que o indivíduo ele tenha uma carga horária X de trabalho por dia, seja dentro da empresa ou remoto, e que depois do horário Y, ele não está mais trabalhando.
Ele pode acessar, até se ele quiser, a rede via VPN, o exemplo, mas a empresa consegue identificar esse tipo de acesso, o dia e a hora. Aí sim, lá na frente a empresa vai conseguir saber se, por exemplo, ele conectou na VPN, a VPN não caiu por inatividade e ele desconecta só na segunda-feira. E depois vai pedir hora extra, porque ele ficou trabalhando durante o final de semana, virando um dia depois do outro. Então, a empresa aí tem que implementar alguma espécie de monitoramento para pegar os dias e os horários e também fazer com que a conexão caia por inatividade. Tá? O segundo, o indivíduo que compra o HD contendo informação de uma empresa e aí, lá na frente, ele acaba caindo numa investigação por conta desses dados que vazaram. Esse indivíduo que comprou o HD, não sabendo o que tinha, ele é o terceiro de boa-fé. Então, se ele conseguir comprovar, ele comprou simplesmente um HD, não foi informado para ele o que havia naquele HD e ele, de fato, não sabia. Aí ele não vai responder. Se ele conseguir mostrar que aquelas informações eram da empresa X, que essa sim, por falta de responsabilidade, deixou de sanitizar devidamente esse HD. Aí ele sai da esfera de responsabilização para entrar na esfera de responsabilidade da empresa, jogar a batata quente que estava na mão dele para o lado da empresa. Tem casos tem jurisprudência nesse sentido já. Uma empresa, acho que foi na área de seguro, que vendeu os HDs como lixo eletrônico, não fez sanitização, e aí os dados bancários e apólices tal, dos clientes que estavam nesses HDs foram levantados por um indivíduo que comprou. Aí alguns clientes processaram a empresa e conseguiram, na época, uma indenização. Ok? Doutora? Quem tiver dúvida, me manda um e-mail depois. Senão, eu não quero ser responsável por matar o cofre de vocês. Boa tarde, doutora. Cadê? Aqui no meio. Oi. Doutora, o que acontece? A senhora disse na apresentação que a internet não é mais uma terra sem lei. Porém, nós sabemos que a internet, de certa forma, é uma terra sem fronteiras, certo? Nós temos casos aí do Wikileaks, que divulgou diversas informações confidenciais no mundo inteiro. Nós temos células em relação ao terrorismo, que a gente vê que a Al-Qaeda está se aproveitando, está entrando nesse mundo. E uma dúvida que eu tenho assim, não olhando para o micro, mas no macro. Se nós temos uma organização que utiliza serviços aqui do Brasil para efetuar ataques ou invadir sistemas, se aproveitar do meio para invadir organizações multinacionais, mas em outros países, com recursos nossos, a Polícia Federal ou alguma organização, alguma autoridade responsável identifica quem é que pode, vamos supor, quem é que sofre como que eu posso dizer, quem tem o delito, quem sofre a penalidade, por exemplo, se uma organização de fora utiliza o Brasil para atacar os Estados Unidos. O provedor que tem as máquinas aqui, que tem os recursos aqui, eles podem ser penalizados também? Ou o Brasil, ainda por não ter uma lei específica, o provedor pode se aproveitar disso e falar, olha, desculpa, eu só sou um provedor de serviços, Tá. Dá para a gente conseguir a responsabilização pensando por essa linha da responsabilidade solidária. Que se ele é um provedor e ele tem um contrato com o seu cliente, ele está ciente das informações que ele coloca, em tese teria que estar. Não tem como esse provedor, muitas vezes, fazer um filtro de conteúdo, como no caso do Google, do Orkut, e aí, por isso, eles responsabilizam os seus usuários pelo conteúdo que eles colocarem nessas plataformas. Então, é o mesmo esquema. O provedor fala, olha, você é responsável pela informação que você coloca. Mas, em outra ponta, se o provedor não conseguir identificar esse indivíduo e permitir que a polícia chegue nesse indivíduo, aí sim, se ele tiver ciência disso, se for notificado ou souber que ali está ocorrendo um crime, ou em vias de ocorrer um crime, ele pode depois, por omissão, ser responsabilizado por alguma prática delituosa. Aí, nesse caso, o provedor, só. Aí, se a gente identificar as duas pontas, a organização que está fazendo a ponte com o Brasil e o provedor brasileiro, aí a gente consegue as duas esferas. Aqui? Oi, doutora. Oi. Em relação ao log de acesso à internet,
judicialmente, quanto tempo eu sou obrigado a guardar? E outra, se eu não guardei no tempo que é obrigado, quem é responsabilizado por isso? Eu? Tá. A gente não tem ainda uma previsão legal que determine por X tempo que você tem que guardar um log de internet. Tem uma recomendação do Comitê Gestor da Internet no Brasil que diz 3 anos. A Convenção de Budapeste, se não me engano, fala em 2 anos. O projeto de crimes eletrônicos, quando ele surgiu ainda na mão do Azeredo, também falava em 3 anos, se não me engano, até para fazer correlação com a recomendação do Comitê Gestor e da Convenção de Budapeste. Essa nova versão que foi reeditada do PL de crimes eletrônicos, se não me falha a memória, fala de 6 meses. Eu vou conferir depois e te passo esse prazo. Mas a gente não tem ainda um prazo fixo determinado por lei do período que isso tem que ser guardado. Tá? Gente, a última pergunta lá do lado, todos vocês já estão liberados para o coffee break depois, tá? Boa tarde. Oi. No caso de bullying, em que o menor é o agressor, se os pais, os professores ou os responsáveis monitorar o perfil desse adolescente, isso não seria considerado falsidade ideológica ou infração de quebra de senha? Infração de quebra de senha? Não, por 2 pontos. Falsidade ideológica seria o seguinte: eu tenho um documento que ele é verdadeiro, supondo o seu RG, o espelho do seu RG, o papel moeda do seu RG, e eu altero as informações que estão ali. Ao invés de me identificar como você, eu me identifico como a Carol Bosa. Então, o documento, o suporte, ele é verdadeiro, o papel moeda ele é verdadeiro. A informação é falsa, tá? Então, aí, nesse caso, não seria. Poderia ser uma tentativa de falsa identidade, se a escola, ou o pai, mãe, utilizarem o perfil do adolescente, acessar pelo perfil dele para ver o que ele está fazendo. Mas, a gente tem na outra ponta. O Código Civil determina que os pais são responsáveis legais pelos filhos, eles têm dever de vigilância sobre estes. E tem um artigo específico do Código Civil, não me lembro agora, mas eu posso te passar depois, em que fala que a escola ela também se torna responsável pelo menor e por todos os seus atos dentro do momento que ele está dentro dessa esfera. Então, a escola também poderia alegar que ela está vigilando o adolescente. Então, ela tem a responsabilidade sobre ele, por isso que ela está fazendo essa verificação. Certo, mas com relação à boa prática, o que seria indicado? Mais o monitoramento sem avisar o adolescente? O monitoramento sem acessar. Ou fazer uma indução desse adolescente de forma pacífica para que ele mostre essas informações? Ele não vai te mostrar, né? Adolescente, a gente sabe, ele não vai te falar. Ele vai querer esconder. Eu vou, tia. Né? Então, assim, vale conscientização dentro de casa, não só do adolescente, mas dos pais, que muitas vezes não estão nem aí para o que o filho faz na internet. Acho que ele está mais seguro na frente do computador do que jogando uma bola na rua. Conscientização na escola, dos professores, da direção, dos próprios alunos, para que os alunos comecem a ter consciência do uso da ferramenta como ela deve ser, de modo ético. E para evitar que o pai acesse do perfil do adolescente ou o professor, que isso também ele poderia dizer que está havendo uma certa invasão de privacidade. Então, o ideal seria a conscientização, o monitoramento do que ele está fazendo e ter ali perfis nas mesmas redes que ele, para você estar ali por perto e saber, de fato, ali o que ele está falando, o que ele está publicando. Ok? Gisele, muito obrigado. Salva de palmas para a Gisele. Obrigada, gente. Gente, 2 informações importantes. Devido ao nível de palestras que a gente está tendo hoje, devido à qualidade de todos os palestrantes aí, graças a Deus, do evento, nós somos aí um dos líderes do Migrime, que é a maior ferramenta de encurtadores de URL. Se vocês abrirem a página principal do Migrime, vocês verão que acho que tem mais de 166 retweets do Web Security Forum e mais de 690 cliques no link do site do Web Security Forum. O Web Security Forum já é considerado um dos maiores sites aí e evento de segurança de informação. Então, vamos trabalhar para isso aí. Bom, Rubens,
como o suporte da Pax ajuda a Alatur? O suporte da Pax ele é importante porque um dos quesitos mais complicados de um diretor de tecnologia, enquanto gestor da área, é a questão do banco de dados. É ali que você guarda as informações importantes da empresa. Esse quesito, para mim, é um dos mais importantes. E como você decidiu contratar o suporte da Pax? A decisão, quando eu entrei no Grupo Alatur, é o maior grupo corporativo de viagens, ou um dos maiores, havia sido feito um trabalho com o meu antecessor, com a Pax. Quando eu observei a estrutura de hot backup, enfim, esse tipo de coisa foi muito bem construído. A estrutura, a maneira com que foi, o arquiteto que desenhou, foi bastante interessante. Com base nessa informação, eu resolvi procurar a Pax para discutir um pouco mais sobre isso, né? Como eu achei interessante, e aí foi que eu os contatei e a gente começou aí um projeto, né, de análise desse banco e com o crescimento da empresa, foi que a gente resolveu fazer um contrato de manutenção e suporte. Como você conheceu a Pax? O meu primeiro contato com a Pax foi em 2006. Nós estávamos em fase de implantação do Oracle Collaboration Suite e elas contrataram a Pax e a Pax conseguiu concluir o projeto num tempo recorde. A gente não imaginava que eles conseguissem concluir aquele projeto com uma facilidade tão grande diante da dificuldade que a gente vinha encontrando aqui em Recife. Qual foi o momento em que o suporte da Pax foi mais útil para a sua empresa, a Fiord? Bom, para nós aqui na Fiord foram vários momentos. Tá? Nossa aplicação é crítica, né? Nós temos um banco de dados Oracle aqui que funciona a todo vapor, 24/7, né? 7 dias por semana, e o suporte da Pax o tempo todo que a gente precisa tá disponível. Nós tínhamos também o Oracle Collaboration Suite, que é uma aplicação extremamente crítica, e o tempo todo nós tivemos a Pax como parceiros, a Pax resolvendo nossos problemas. Então, foram várias, não dá nem para mensurar, foram várias as vezes. Tá. E como você decidiu contratar o suporte da Pax? Bom, o suporte da Pax foi bem interessante. Foi a Oracle que indicou a Pax para nós. Porque nós colocamos uma ferramenta que era nova até para a própria Oracle, e eles informaram que a única empresa que estava apta a nos ajudar era a Pax. Então, foi bem confortável para a gente. Tá. E para finalizar, como você sentiu a confiança para fazer essa contratação? A confiança, quando vem através de uma empresa como uma Oracle, né, você confia. Se ela está indicando é porque os caras são bons. E foi o que aconteceu. A Pax surgiu como uma equipe, e é isso que a Pax vem fazendo nesses 5 anos, trabalho de equipe. Meu nome é Cássius, o dele é Cássio. A diferença é pouca, mas existe. Assim como os nossos clientes também são diferentes. E é agregando os nossos diferentes perfis que a Pax se molda aos diferentes clientes.